TV Saudades de hoje tem a grata satisfação, a alegria de receber a querida atriz Cláudia Mauro. Também estou sabendo que, além de atriz, agora ela é autora, escritora, e a gente vai falar sobre isso. Cláudia, obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Obrigada a você pelo convite, América, é um prazer. Vamos conversar um pouco sobre tua carreira? Vamos. Estou com mil projetos, escrevendo e muita coisa, assim, não tive nenhum bloqueio criativo nesse processo da pandemia. Você vai me contar tudo isso, mas eu quero saber de você primeiro o seguinte. Você tem um irmão mais velho, que é ator também, o André, né? Sim. Ele teve alguma influência nessa tua escolha? Como é que foi isso? Como é que a pequena Cláudia, a Claudinha, descobriu que Isso. queria ser artista? Pois é, então, América, é o seguinte, eu sempre assim gostei de teatro, né, no colégio, sempre estava participando das peças de teatro, sempre tinha essa liderança na parte artística, né, do colégio e tal. E aí fazia balé, sempre gostei de dança também, desde pequenininha já tinha um link com dança, e meu irmão e a minha irmã, o André de Mauro, que, né, é mais conhecido do público, ele tinha um grupo de teatro chamado Grupo Além da Lua, que era um grupo que foi formado e idealizado por ele, pela Alicia Manzo, que hoje em dia é uma grande autora, está escrevendo inclusive a novela que eu estou gravando, Um Lugar ao Sol, que é a próxima novela das 9. E eles tinham um grupo de teatro, todos eles tinham 14, 15, 16 anos, eles eram mais velhos, eu tinha 12, né? E aí eles começaram a fazer muito sucesso com o teatro infantil, viraram um grupo muito conhecido na década de 80 aqui no Rio de Janeiro. E aí meu irmão escreveu um personagem para mim, porque ele escrevia também e tal. E eu entrei no Grupo Além da Lua com 12 anos, fiz o meu primeiro espetáculo profissional, né? E esse espetáculo foi super premiado, super indicado. E aí pronto, entrei no Grupo Além da Lua, comecei a fazer todos os espetáculos junto com eles, eu era mascote, né? E fiquei até os 14, 15 anos com eles ali, né? E aí depois eu fui para o Tablado, fui para a Cal, passei pela mão do Damião, que era um grande diretor de jovens, e aí pronto, aí eu entrei na história do teatro. E, Assim, né? A minha história com o teatro começou aí. e que peça foi essa? Vira Avesso é o nome do espetáculo. Então, eu estou vendo aqui que Vira Avesso, além de atuação, você vai me confirmar se é verdade, você é autora musical. Porque o Viravesso foi o seguinte: o Viravesso, meu irmão escreveu essa peça em 1981, e o meu primeiro texto de teatro montado como escritora, né, primeiro texto mesmo que foi montado, Cabaré Melinda, em 2008, quando eu realmente comecei a escrever, ele foi inspirado nesse musical, no Viravesso. E aí o Cabaré Melinda teve uma segunda montagem chamada Rendezvous do Avesso, que era totalmente inspirado nesse meu primeiro espetáculo, que era a história, o Viravesso era a história de 3 ETs que caíam na Terra e entravam dentro do corpo de um ser humano no meio do carnaval. Então, a corrente sanguínea era um bloco de carnaval, enfim, era essa história, essa brincadeira, né? Era uma peça infantil, um musical que se passava todo dentro do corpo de um homem, de um brasileiro. E aí me ocorreu lá na frente de fazer um cabaré que se passava dentro do corpo de uma diva. E foi o primeiro espetáculo que eu escrevi e que foi montado. E a gente, enfim, a gente ganhou críticas maravilhosas, e aí a gente teve uma segunda montagem que ganhou o nome de Rendezvous do Avesso, em homenagem mesmo ao Viravesso, que também foi um super sucesso em 2013. Então, pelo que você está me contando, a autora ela caminhou junto com a atriz praticamente o tempo inteiro, não é uma coisa nova isso para você. Eu sempre escrevi, assim, desde o colégio também, adorava escrever redação, tirava nota 10 em redação, era redação. E aí, na minha época, a gente tinha muitas opções de faculdades, assim, de comunicação, mas o teatro, a gente se formava fazendo tablado, fazendo cal, a faculdade de cinema não tinha tanta coisa assim. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para cada faculdade uma coisa diferente. Eu fiz direito para uma, comunicação para outra, educação física para outra. Aí fui fazer direito, que eu passei, eu falei, quer saber, eu vou fazer direito. Eu já tinha tirado meu registro profissional, porque eu já tinha feito tablado, cal, e eles contavam assim a quantidade de trabalho que você tinha com a idade. Então, eu tinha 16 anos, tinha um currículo grande de trabalhos por causa do Grupo Além da Lua, do tablado e tal, e eu ganhei meu registro profissional. Então, não precisava fazer uma faculdade para isso, e as faculdades também não eram como é hoje, a faculdade de teatro, de cinema, que são muito bacanas hoje em dia. Na minha época, valia mais a pena você fazer um curso, assim, uma cal, né, um tablado.
E eu não queria parar de estudar. Aí fui fazer a faculdade de Direito, que eu achava interessante a coisa do mise-en-scène todo também, né? Um pouco teatral, a coisa. Mas aí não aguentei. 6 meses, tranquei a matrícula, fui para Londres com as minhas amigas, fui fazer dança, enfim, viajei. Quando eu voltei de viagem, eu fiz uma nova faculdade para letras. Fiz vestibular para letras na PUC. E aí entrei na PUC. E aí eu fiz letras, literatura, né? E fui quase até. Não me formei, uma pena, porque eu comecei a ensaiar um espetáculo, né? Era jovem, né? Burrice. E aí eu fiquei irritada que eu fui reprovada por falta em inglês, que era uma matéria que eu tinha que ter chegado de Londres e tal. E aí eu fiquei, eu não tranquei a matrícula e não acabei não me formando, mas eu fui quase até o último ano. E aí eu acho que hoje também eu trago muito dessa história, dessa faculdade de letras, de literatura que eu fiz lá atrás, que veio à tona. Na verdade, Américo, eu comecei efetivamente a escrever mesmo texto de teatro em 2006, por causa do Neila Torraca. Eu ouvia sempre assim os meus amigos falar para eu escrever, o Paulo César sempre falando, mais uma vez na casa do Luiz Carlos Lacerda, que é um cineasta muito amigo meu, com o Ney lia os meus textos e falava, você tem que escrever, escreve. Aí ele me deu uma ideia, né, num dia, uma ideia sensacional, eu fui para casa, sentei no computador, escrevi o texto, mostrei para ele no dia seguinte. Bom, esse texto ele está engavetado até hoje, chama-se Flor que se cheire, mas foi desse texto que 2 anos depois saiu o Cabaré Melinda, entendeu? Entendi. Você sabe que eu escrevo, né? Mas eu tenho a impressão que para quem é ator e escreve, deve ser mais fácil, porque o universo do ator, só o ator entende, eu acho. Eu escrevi algumas coisas e aí conversava com os atores falavam alguma coisa para mim e falavam, hã? Sim. Que é sobre esses ãs que eu quero conversar com você. Sim. Exatamente. A gente que vive nesse universo, para a gente realmente já é uma coisa muito familiar, a gente já está, né, dentro desse processo, então a gente absorve muito, né? A gente absorve muito tudo, né? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Eu fui chamado para desenvolver um argumento, desenvolver o argumento com os nomes dos personagens que eu tinha recebido. Depois que a coisa ficou pronta, primeira leitura, eu falei, não gostei dos nomes, eu vou mudar os nomes, porque eram nomes americanos. Quis colocar o nome brasileiro. Nome, né? Sim. O autor falou assim para mim, peraí, como é que meu personagem vai chamar? Chamava Paul. Aí eu chamo Raul. Eu vou ter que fazer tudo diferente. Eu falei, mas não vou mudar o texto, só vou mudar o nome. Mas eu vou ter que fazer diferente. Raul tem uma história, Paul tem outra. Que ótimo. Aí eu falei, eu preciso estudar essa coisa do ator, porque é muito louco. O ator é muito, é verdade, é muito louco, né? Assim, a gente. Eu estava até hoje conversando com essa equipe de escritoras que a gente está escrevendo junto e para as atrizes, né? Eu acho que assim, a gente. O escritor ele tem uma viagem, né? O escritor tem. Tudo que ele escreve tem um sentido, tem uma conexão com alguma coisa ali na frente, e o ator, por sua vez, ele também já interpreta aquilo de outra forma, já viaja numa outra coisa. Então, assim, eu, por exemplo, como atriz também que escrevendo, eu tenho ainda uma outra questão que eu fico querendo dar oportunidade para todo mundo igual, sabe? Então, eu fico assim, não, agora eu quero escrever uma cena muito legal para essa atriz, essa outra está com menos, a gente fica, né? E cada um recebe de uma maneira, mas é fascinante, né? Esse processo, né? Criativo, né? Eu queria até estudar arte dramática para ser ator, só para entender esse universo, porque acho que facilita para escrever. Mas não vou fazer isso, não. É verdade, mas o escritor e o ator têm que ter essa troca de ideia, né? Esse processo criativo é muito bom. Agora é isso, o escritor sofre, né? Porque às vezes você escreve uma coisa e você pode ter aquele seu texto melhorado bastante por um ator, por uma atriz, por um diretor, ou também não, de repente às vezes não rola, ou não entendem o que você escreveu. Por isso que eu acho que muitos autores, escritores, escolhem, às vezes, sempre o mesmo diretor e um elenco, porque sabem que vão entender a viagem, porque a gente viaja, né? Escritor também viaja, assim, né? Então, é muito bom quando você tem essa sintonia artística, né? É muito importante. Sim, eu concordo plenamente. E eu quero saber de você, antes da gente voltar para o começo, eu quero partir do fim. Esse projeto que está fazendo aí, me conta o que é isso.
Então, projeto, eu estou cheio de projeto agora, mas esse projeto que veio correndo na frente de tudo é o projeto que se chama Ele Delas, que é Como uma chama? série que eu resolvi, Ele Delas. Ah, Ele Delas. É, porque primeiro surgiu uma ideia de as meninas falaram, as mulheres dele. Eu falei, hoje em dia, com esse empoderamento feminino que a gente está vivendo, que é muito importante, inclusive, um título As Mulheres dele, não sei se vai bater tão bem. Vamos mudar então, Ele Delas, é ele que é nosso. Que é a ah, história, na verdade, de 6 amigas com o Eduardo Galvão, né? O Eduardo Galvão é o ator que faleceu de Covid, né? muito Infelizmente, querido, perdemos né? muito meu amigo da minha vida inteira, e ele era o melhor amigo de todos os amigos, e quando aconteceu isso, 6 melhores amigas deles, que são essas atrizes para quem eu estou escrevendo, né? Eu só pensava nelas e elas, né, pensando em mim, meu Deus, como é que vai ser a vida sem o Eduardo agora? Como é que a gente se juntou? Aí um dia num meet, todas chorando, ele era muito especial, ele era muito engraçado, ele era muito amigo da gente. Ele Eu era falei, vamos fazer saudável, uma né, série. Cláudia? Ele não era Hã? saudável? Ele era saudável. Saudável, saudável. A gente falou com ele a semana inteira, foi tudo muito rápido, muito louco, enfim. E aí eu falei, vamos transformar isso, a história de 6 amigas que vão jogar as cinzas dele num lago, no lago da fazenda dele, isso é a parte de ficção, e ali elas desenvolvem uma profunda amizade, elas são amigas assim através dele e se transformam umas a partir das outras, né? Ali uma inspirada na outra, a gente cada uma com um momento de vida distinto, com um temperamento e uma temperatura diferente e o encontro promove uma mudança nelas a partir da dor, né, e da união, da perda de uma amizade com um homem, que aí eu também trago esse homem que eu estou querendo apresentar, que os homens estão em baixa, né, como empoderamento feminino, eu quero apresentar esse homem testosterona sensível, esse homem que é nosso parceiro, esse homem que está do nosso lado, esse homem que, sabe, que se inspira com a gente. Então, o Eduardo era isso. Então, a história é mais ou menos essa. E aí, a gente, nesse processo criativo, ao mesmo tempo de catarse, né, pela dor, pela ausência dele, foi ganhando uma força, né, o projeto, e eu trouxe mais 3 escritoras que trabalham comigo, que são maravilhosas, a Mirna Brasil Portela, Helena Laís e Isabelle Borges, que são da literatura, da área da literatura, mas que eu tenho um fluxo de escrita com elas muito legal, e aí estamos nesse processo, são 13 mulheres envolvidas, o E Eduardo deve estar amando isso. essas 6 atrizes, quem são? A Cláudia Mauro e mais? Helena Ranaldi, Helena Fernandes, Clara Garcia e Lúcia de Sá. A Clara Garcia e a Lúcia de Sá são atrizes de teatro, né? Elas fizeram algumas coisas, pequenas coisas em televisão e tal. E a Helena Ranaldi, que já fez muita coisa, e a Helena Fernandes também, né? E Conheço, a conheço. Flávia Monteiro. A Flávia Monteiro também está. Flavinha Monteiro, que é minha amiga, minha irmã. Eu sabia que estava, falei, gente, está faltando Clarinha, Eu a estou Flavinha. testigo. Flavinha, que também é Mas uma ele atriz de ele teatro ele está maravilhosa. tá em vias de acontecer. Você disse que tem produtores interessados. É, Tem tem, novidades, tem, novidades chegando. Não novidade chegando. precisa, A gente não está. precisa inventar nada agora, não. Novidades Não, chegando. mas tá tudo, não tem o menor problema em falar, tá assim, a gente está correndo atrás, né, do projeto, então tem algumas pessoas interessadas. Agora, a gente também está nesse momento da pandemia, né, Américo? Então, assim, ainda não acabou. Vamos ver como é que. Eu acho que vai abrir um mercado, já está, eu acho que esse mercado de séries está tendo, está aquecido até, acho que tem coisas já sendo produzidas, e acho que vai aquecer muito mais quando realmente todo mundo se vacinar e tiver esse retorno, né, da nossa área artística, né? E você já está gravando a novela, Cláudia? Comecei a gravar novela recentemente, a gente está gravando bem devagar, né? Porque a Rede Globo está Protocolo, com todos os protocolos exame, faz de exame, faz. segurança, eles realmente são muito cuidadosos e cautelosos, então a gravação está bem devagar, assim, né? Mas estamos indo e a novela ao mesmo tempo é um reencontro com a Alicia, né? Que a primeira peça de teatro que eu fiz na minha vida foi com a Alicia, e agora estou completando 40 anos de profissão, que eu estou com 52 anos nesse ano, e vou ter esse reencontro com ela na novela, ela escrevendo para mim, né? Então, muito bacana assim esse nosso reencontro nesse momento, né? Como chama a personagem? Chama-se Helena. Helena, legal. Bom, Helena, chama-se Helena. aí você teve toda essa formação de teatro, com o teu irmão, você fez tablado, tudo. E aí você foi fazer a primeira novela, deve ter sido uma participação.
Você lembra qual foi? A primeira novela, eu fiz a Bebê a Bordo, teve uma participação na Bebê a Bordo, tiveram participações em várias novelas antes, assim, né? Já nem me lembro mais, América, para te falar a verdade. E a novela que eu realmente estreiei como atriz foi a História de Amor. Foi a primeira novela que eu ganhei um grande papel, assim. Bebê a bordo era a dona Brígida. Isso aí, que Era uma era participação especial. Só que aí, o grande público te conheceu por Chico Anísio. com a escolinha, exatamente, é isso aí. A dona Capitu. A dona Capitu, é isso aí, que eu fico brincando que me rendeu uma peça de teatro que eu fiz que me rendeu um marido e um contrato, porque a dona Capitu surgiu de um espetáculo de teatro que foi esse que eu acabei trancando a faculdade por causa dele. Eu fui fazer uma leitura teste para um espetáculo de teatro que era com Paulo César e o Eric Johnson. Paulo César Grande e Eric Johnson, eles estavam fazendo Barriga de Aluguel. Fui fazer uma leitura teste com a Sininha de Paula. Eu não era ainda atriz de televisão, fazia participações, né? Teste em TV Globo, aquela coisa, já era atriz desde os 12 anos, então teste com televisão direto. Fiz a leitura, ela me adorou, entrei no elenco. E aí a personagem era uma religiosa, uma mulher muito religiosa, que ela não podia ver uma câmera fotográfica, que era a história de um fotógrafo, que era o Eric Johnson, mal sucedido, um fotógrafo bem daqueles assim, que de repente ele abria a porta do espelho e saiu o alter ego dele, que era o Paulo César, que era tudo que ele queria, né? Paulo César lindo. E as mulheres que iam lá fazer foto. A minha era uma crente, que ia fazer foto 3x4, só que quando ela via a câmera fotográfica, ela saía dançando e dava um show e se transformava. E recebia um santo, tinha uma coisa assim. Isso numa época, né, lá atrás, em que acho que hoje a gente nem poderia falar sobre isso, né, misturar religião e tudo, né? E aí a gente levou esse personagem para a escolinha, o Chico Anísio foi assistir a peça, Foi o Chico o Anísio que personagem era muito convidou, isso que eu queria engraçado. saber. Foi o Chico que convidou? Foi, o Chico foi assistir a peça, o personagem era muito engraçado, e aí ele levou esse personagem para a escolinha como se ela fosse uma tiete de televisão. Então, a primeira versão se chamava Dona Capitulina, de capítulo, e ela não podia ouvir o nome do Tarcísio Meira, que ela baixava um negócio nela e ela dançava. Quem foi o rei que lhe deu os navios e confiou a ele essa descoberta? Tarcísio Meira! Ai, meu pai do céu! Ai, meu pai do céu! Só que aí a gente teve o maior problema com os protestantes, com os religiosos, a coisa de mexer com a religião, misturar, e ela sair dançando e tal, nem ficava, né? Então, já naquela época era problema. Já naquela época era problema. E aí o Chico falou, mas a personagem acabou fazendo um sucesso rápido. Aí o Chico falou assim: vamos deixar esse nome assim, vamos abreviar para Dona Capitu e vamos mudar tudo. Deixa a Dona Capitu, que a gente faz uma referência a Capitu, e não sei o quê, deixa a Dona Capitu, Dona Capitu, Dona Capitu. Só que aí, quando a personagem voltou, ela voltou completamente diferente. Era aquela história da bonitinha burrinha, que acertava tudo por acaso, que era bem um clichê de programa de humor daquela época, né? E aí surgiu a Dona Capitu. O que Dom Pedro I era da princesa Isabel? Era... Bom... Era... Se a senhora responder, hoje vai sair mais cedo. Avô? Avô, certo. Pedro I era avô da princesa. E eu, na verdade, eu ficava muito, assim, eu era atriz de teatro, eu ficava muito, assim, receosa de não vulgarizar a personagem, de não entrar nesse lugar do rótulo, né, da gostosa burra, falando bem claramente, porque imagina, bailarina, 22 anos e tal. E aí, quando veio o negócio de apaga o quadro rebolando, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso ficar gracioso? Aí inventei aquela coisa de fazer rapidinho, apagar o quadro, né, com a saia assim rapidinho, tinha a maior preocupação de não ser uma saia muito vulgar. Acabou que a personagem ficou assim mais leve, mais pura, que as meninas no colégio me imitavam, queriam fazer a boneca da Dona Capitu, e a personagem fez um maior sucesso. Só que, assim, né, naquela época, Américo, a gente tinha muita popularidade fazendo programa de humor e linha de show, mas a gente não tinha credibilidade. Não é como é hoje em dia, que a galera do humor transita na dramaturgia e tem moral. Não, a gente tinha
popularidade, mas ninguém mexia em ator de linha de show e de humor, e a gente era considerado que não tinha credibilidade como ator, né? E ficava rotulado. Ou você era humorista, um super comediante, ou então você ficava rotulado mesmo. Então, eu fiquei quase 5 anos na escolinha com essa questão, mas peguei a escolinha num momento incrível, né? Hoje em dia a gente vê grandes atores de dramaturgia fazendo a escolinha e todo mundo transita em tudo, né? Eu quero te perguntar 2 coisas. Era divertido fazer? Vocês se divertiam? Muito, era o máximo. O Chico Anísio era assim, ele dava igual o teatro, ele apertava um botão lá que era como se fosse o terceiro sinal, ele dava um sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Aí a gente entrava para gravar, seja o que Deus quiser, ele não parava a gravação de jeito nenhum. E a gente não sabia quem ia ser chamado, que horas ia ser chamado, quem é que ia falar, o que falava, ninguém recebia o roteiro de ninguém. Era assim uma grande escola e um grande teatro, na verdade, né? Eu só sabia o seu texto. Já sabia o meu texto, é. E a deixa que dele ia me chamar. Então, era assim, era uma coisa que a gente não sabia o que ia acontecer, sabe? Quem ia falar, o que ia falar, quando você ia ser chamado, entendeu? E Mas agora era muito... a Ellen Roche que fez a Dona Capitu. Isso, agora. Como é que foi Ela para tá... você? Como é que foi para você? Você se sentiu homenageada ou você sentiu ciúmes? Não, homenageada, e acho que assim, a Capitu, apesar da gente ser diferente, eu e a Ellen, ela tem uma coisa, a Ellen tem uma coisa graciosa, simpática, ao mesmo tempo ela é um mulherão, né? Então, assim, ela tem aquela coisa da inocência, da simpatia, da leveza, da pureza que a dona Capitu tinha, ao mesmo tempo tem aquela coisa do mulherão, que era muito assim, se você for ver a escolinha, os personagens, eles eram personagens bem clichês mesmo, né? A gostosa burra, o seu peru, que tinha aquela coisa né, do gay mais velho, tinha tudo isso ali, né? E hoje em dia, até politicamente incorretíssimo, mas ela tinha um humor tão assim, divertido que eu acho que acaba sobrepondo, né? Hoje ainda acaba sobrepondo tudo isso, porque o texto também mudou, eles fazem de uma outra forma, então não está caindo nesse lugar, né, do politicamente incorreto, apesar de ser, né? Enfim. Então, aí tem 2 coisas. Havia outras gostosas burras. A Tássia Camargo. Uhum. Isso. Vocês foram contemporâneas ou não? A Dini Miller também fez isso? A Aldine entrou junto comigo, a Aldine Miller junto comigo, a gente fez a mesma escolinha, a Tássia tinha acabado de sair quando eu entrei. Então, eles até tentaram misturar um pouco do que a Tássia tinha, né? O chamou, aquela coisa do professor ser meio puxa-saco dela, e etc e tal. Então, eles meio que aproximaram, né? Assim. Tá. E aí, assim, mas a Aldine estava também. Tinha também a Sheila Matos, a Sheila também fazia uma coisa de um mulherão. E aí, o que aconteceu? A Sininha de Paula, diretora, ela acabou trazendo também essas mulheres, e ela fazia números musicais com a gente, era muito divertido, assim, sabe? Sábado tinha um especial que pegava essas mulheres e fazia números musicais e tal. Tinha uma coisa muito criativa também na escolinha, sabe? Agora, Cláudia, você falou aí do estigma, né, de humor, mas também não ficou com medo de ficar estigmatizada como a gostosa? Fiquei total. E aí eu deixei de fazer muita coisa. Eu não fiz revista Playboy, não fiz a boneca. Quando chegava algum roteiro que tinha assim, Capitu entra de biquíni na sala de aula, eu ia conversar com o Chico falava, não precisa fazer isso, porque as pessoas nem sabem que eu sou comediante, porque na escolinha acabou que eu não fazia comédia. Era mais uma coisa bonitinha, um personagem que servia ali dentro daqueles personagens, todos que tinham ali, né, daquela época de programa de humor, né? Então eu estava servindo ali a um personagem, né, que era comum nesses programas de humor, né, de existir, né, a bonitinha burra, tinha muito isso, né, que a gente está falando politicamente incorreto hoje em dia. Naquela época era bem assim típico mesmo de um programa de humor, né? E aí eu não mostrava esse meu lado de comédia, mas era muito divertido tudo, mas eu tinha muita preocupação porque eu vinha de teatro, fazia teatro desde os 12 anos, aquela coisa toda de não ficar rotulada nesse lugar. Então... Mas eu acho que foi importante você tomar esse cuidado, porque senão acaba, né? A televisão repete forma. Eu queria te falar 2 coisas ainda sobre a escolinha.
você falou do politicamente correto. Você gosta desse politicamente correto? Como é que você encara isso? Eu acho que assim a gente vem de um processo, né, de muitos anos de achatamento das mulheres, né? Toda essa questão racial também com os negros, com os homossexuais, etc. E tal. Então, eu acho que nesse momento existe realmente um movimento grande para que isso seja revisto, a loura burra, a gostosa burra, né? Quer dizer, a mulher a gorda engraçada, né? O homossexual mais velho, né? Que você fala assim, a bicha velha hoje em dia não pode falar e realmente não se deve falar. Mas os programas de humor tinham tudo isso, né? O Seu Peru é isso. A minha personagem também, aquela que era gostosa e burra, só falava besteira. Então, isso tem que mudar, porque isso também eu acho que é um padrão, né? Que foi estabelecido ao longo dos anos e tal, que realmente não cabe mais nessa geração nova que está vindo aí. Meus filhos são super ativistas, assim, no bom sentido, né? Assim, minha filha fala para o meu marido, por que você está falando isso? Deixa de ser machista, deixa de ser preconceituoso. Ela tem 10 anos, meu filho também, né? O fulaninho é homofóbico. Falam, o fulaninho é homofóbico, racista, esse jogo é racista, não tem um personagem negro. Quer dizer, eles têm uma outra cabeça que eu acho muito legal, e a gente realmente tinha esse lugar, a mulher nesse lugar da mulher burra, a mulher bonita burra, a loura burra, né? A gostosa burra. Tinha muito isso, né? O homem que é o intelectual, não tinha uma mulher assim, a mulher intelectual era aquela mulher mais feia, mais cheia de óculos, não sei o quê, né? A gorda sempre engraçada, né? Nunca no lugar da sensualidade que uma mulher mais com peso, né, maior pode ter. Então, isso tudo está mudando, e eu acho que é importante ter essa mudança, obviamente. E eu acho que o humor pode continuar, né, de alguma forma, com verdade, porque essas pessoas também existem. Você só não precisa debochar, nem, né, rotular. Então, acho que essa escolinha nova, com texto novo, com tudo, está mais nesse lugar. Essas pessoas existem, né, de todas as formas. As pessoas existem de todas as formas, elas são o que elas quiserem ser, né? Enfim, a gente tem que ser desprovido de preconceito mesmo. Eu sou a favor desse momento que estamos vivendo de liberdade. Assim, agora não, né? Agora está um caos, mas eu digo assim, esse momento que a gente alcançou dessa geração que está vindo aí com essa maneira de pensar, né? E agora a gente está vivendo um momento um pouco delicado aí com essa crise toda da pandemia e essa guerra política toda que rola, né? Que não dá nem para entrar nesse mérito na entrevista, mas que, né, tem um lado muito conservador tomando conta e enfim, um outro lado que continua tentando, né, essa liberdade de expressão, essa liberdade e de tudo, da pessoa poder, né, ser o que quiser, né, da diversidade, da diferença, né, de você respeitar as diferenças. Enfim, eu acho isso importante, né, Américo? Eu acho importante, mas na nossa época era diferente, né? Eu queria saber isso. Agora, eu acho que a dona Capitu, a escolinha, deve ter te tirado do anonimato. Você tinha feito já Bebê a Bordo, algumas participações. A atriz de teatro não tem a mesma visibilidade. Como é que foi? Como é que foi isso para você passar a ser conhecida nas ruas, passar a ser, imagino, assediada, mas não assediada, abordada? Como Sim, é que foi isso sim. para você? Então, eu, na verdade, assim, como eu vinha de uma família muito com essa coisa dos artistas, né? Não, meus pais não, né? Meu tio-avô, sim, o tio Humberto, meu tio-avô Humberto Mauro foi um dos primeiros cineastas brasileiros e tal, mas assim, a minha família sempre teve essa história com a arte de alguma forma. Meu pai era um economista, mas era escultor, escritor, minha mãe artista plástica, enfim. Mas eu não tinha essa coisa do nossa, fiquei conhecida, né? Rio de Janeiro, todo mundo se cruza, todo mundo se conhece e tal, mas realmente me trouxe uma popularidade imensa, e era muito gratificante você ser reconhecido, mas eu tinha uma preocupação muito grande em ganhar prestígio, mais do que popularidade. Então, eu tinha muita preocupação, como a gente está falando da escolinha, nesse período, foi uma super escola, o Chico Anísio maravilhoso, aqueles mestres do humor, foi tudo incrível, mas tinha esse preconceito,
tinha um preconceito com a atriz de linha de show, e a atriz de dramaturgia era outra história. A atriz de dramaturgia tinha prestígio, a linha de show não tanto. A não ser que você fosse um humorista, um comediante já conceituado, senão você entrava nesse lugar de ter que ganhar prestígio, né? Mas eu lembro, E eu tinha essa preocupação. Por exemplo, que a Sandra Breia, ela veio da dramaturgia e foi fazer o show, linha né? de show. A linha de show. É isso. Aí o caminho inverso, o preconceito não existia, porque aí ela era... Não existia, porque ela já tinha provado lá na dramaturgia e vinha para a linha de show como uma participação, uma coisa assim, né? Mas então, como eu tinha muito essa preocupação de ganhar prestígio, era muito bom ter popularidade. Eu comecei a namorar o Paulo César. Paulo César era um super galã na época, nos anos 80, o Paulo César era impossível quase sair com ele na rua, né, considerado um dos homens mais bonitos do Brasil e tal. Então, eu já tinha também, antes de ficar popular, de entrar na escolinha, eu comecei a namorar o Paulo César, e ele já era um cara muito famoso. Então, assim, eu saía com ele, já tinha uma coisa de loucura de mulher, de fã, de tiete, assim, sabe? Então... Diz outra coisa para mim, Cláudia. O Paulo César, ele foi jogador de vôlei, jogou na seleção. Ele já tinha essa fama quando foi para televisão? Para a televisão, não. Na época dele, Paulo César ele veio adiantado em tudo, que se fosse hoje em dia ele jogador de vôlei, ele ia ser um sucesso rico milionário, porque ele era lindésimo, fazia engenharia e era jogador de vôlei, né, da Pirelli, que era considerada quase uma seleção brasileira. Em 1980 ele ganhou o prêmio título de melhor atleta do ano, e aí ele sofreu um acidente de carro, Américo, e botou um parafuso e 4 pinos aqui, teve que parar de jogar vôlei. E ele era muito bonito. Ele era da turma ele jogou com o pessoal que ganhou a medalha de prata, né? Isso, a geração de prata, que a geração era Bernardinho, Zé Roberto era levantador dele, ele era o Paulinho na época, não era nem Paulo César Grande, era Paulinho. Todo mundo do vôlei chama ele de Paulinho. E aí ele fazia engenharia mecânica, né? E aí tinha uma amiga dele que era de uma agência de modelos e tal, ele era muito bonito, começou a fotografar como modelo, fez as capas das revistas todas na época, e aí surgiu um teste para uma peça de teatro, Bent, né? Procurando um cara que fosse muito bonito e etc. e tal. Ele nunca tinha feito teatro, e ele foi fazer o teste assim como se fosse um cachê, sabe? E aí passou no teste. E aí ele começou a fazer teatro, porque ele estava impossibilitado de jogar vôlei. E aí ele começou a fazer teatro na segunda peça de teatro dele, próprio Bent, foi um sucesso, um acontecimento. Ele foi convidado para fazer uma novela, eu acho que era... como é o nome da novela? Me deu branco aqui, antiga. Estou com guerra... enfim, ele foi convidado para fazer uma novela lá nos anos 80 do Silvio de Abreu, se não me engano. Enfim. Eu vou conversar com ele, ele vai me contar isso. Ele vai te contar, deixa para a sua entrevista com ele. E aí ele fez Cambalacho, fez Guerra dos Sexos, acho que foi Guerra dos Sexos. Mas antes ele fez Linha da Serpente, na Bandeirantes. Foi a primeira novela que ele fez. Linha da Serpente. Depois ele foi fazer Guerra dos Sexos, foi fazer Cambalacho, Que Rei Sou Eu, e foi. Mas quando você casou com ele, ele já tinha fama. Muita! A Suzy Rego, até que a gente brinca que não podia casar com ele, que senão ia virar Suzy Rego Grande, isso é uma piada conhecida. Ela pegou a fase dele assim, a fase dele muito bombada, que foi quando ele fez Cambalacho, Guerra dos Sexos, ele fez aí Amor com Amor se Paga, Que Rei Sou Eu, ele é capa de long play, né? Capa do Que Rei Sou Eu. Tá até aqui o long play, depois eu te mostro aqui. Tem capa do Que Rei Sou Eu, internacional, nacional, enfim. E aí eu conheci ele já fazendo Barriga de Aluguel, em 1990. Tá. Mas você lidou bem com essa coisa, da popularidade. Aí veio Valquíria e Assunção, História de Amor. Que você falou que foi o primeiro bom personagem que você recebeu. Quem era a Valquíria? A Helena tem que tirar isso da cabeça. Eu também acho. Já falei pra Joyce, ela tem que parar de culpar a mãe dela. Já disse tantas vezes isso, meu Deus, mas não adianta. Valquíria, você já comeu alguma coisa? Xavier, sabe que eu nem pensei nisso. Menina, você precisa se alimentar. Tomar pelo menos uma vitamina. Você tem um período muito duro aí pela frente. Vamos tomar um lanche lá embaixo, vai?
A Valquíria também foi uma coisa assim muito importante na minha vida. Foi uma novela maravilhosa. Eu fazia a escolinha, né? Em 1995, eu falei para o Chico, Chico, eu ia conversar com. O Chico falava assim: você vai conversar com o Mário Lúcio Vaz na época, que você pode ir para a dramaturgia. Por mim, você pode ir para a dramaturgia, Cláudia, eu sei a atriz que você é e tal. Eu ia conversar com o Mário Lúcio Vaz, ele falava: não, os atores de linha de show e Chico Anísio a gente não mexe. Aí um dia eu falei para o Chico, Chico, eu preciso ir fazer outras coisas. Ele falou: você tem toda a razão, ele foi maravilhoso comigo, que eu era funcionária, ele me demitiu para eu ganhar todas as coisas, normal, fez tudo, ele falou: vai para a dramaturgia agora. Eu fui fazer uma peça de teatro, aí, bom, fui fazer uma peça de teatro, o Ricardo Waddington foi assistir a peça, que também eu conhecia Paulo Biratã, me conheciam, todos, a gente já se conhecia, né? E aí fui fazer um teste para uma novela chamada Olho por Olho. Aí foi a primeira vez que eu fiz um bom teste, porque eu nunca fazia, eu sempre ficava nervosa, aquela coisa. Aí o Ricardo falou para mim assim: o teste foi ótimo, você não vai fazer essa novela porque o personagem precisa ser mais novo, mais velho, não me lembro, mas o seu teste foi muito bom, vai ficar guardado aqui. O que aconteceu? Ele mostrou esse teste para o Manuel Carlos. E aí, séculos depois, eu fui chamada para fazer a novela por causa de um teste que eu tinha feito na Olho por Olho. E aí, quando eu entrei na novela, o Manuel Carlos falou para mim assim: Cláudia, eu não sabia que você era atriz dramática, porque eu só via a escolinha. Na minha terceira, quarta cena que eu fiz na novela, antes de entrar no ar, eu já recebi um telefonema do Manuel Carlos na minha casa, eu falei: nossa, que máximo, né, na época. E aí a personagem tinha um percurso, a Valquíria, que era o seguinte: quando o Assunção ficava paralítico, ela não segurava a onda e se separava dele. Mas o Maneco gostou tanto do meu trabalho que ele não quis me tirar da novela, ela ia só até o meio da novela. Então, ela não só ficou até o final, como levantamos uma bandeira na época para botar rampa nos lugares para as pessoas que tinham deficiência. A Valquíria virou uma mulher que falava: olha, você está assim, mas a vida não acabou. E aí foi assim muito bacana, a gente teve um retorno incrível. Foi uma personagem muito importante para mim, né? Considero uma das melhores personagens que eu tive na televisão. E aí começou a minha história com o Maneco. Aí o Maneco, pronto, ficou meu amigo, começou a escrever sempre para mim, e aí fomos para essa fase das novelas do Maneco.